Apocalipse, capítulo de número 1. O versículo de número 10, o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Vamos começar por aqui. Apocalipse, capítulo de número 1, o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe ao pastor André, pastora Cláudia. Deus abençoe a... Cadê a irmã Leide? Deus abençoe a irmã Leide, todos os irmãos e a igreja. Amém? Tem uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa noite. O tema da campanha é nós escrevendo uma carta para Deus, não é? E se Deus escrevesse uma carta para nós? É sobre isso que eu quero abordar aqui nessa noite, tá bom? Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9 diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. E logo fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, o que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e Laodiceia. Pode se sentar. Meus irmãos, aquilo que eu comecei abordando no início da minha fala é a minha proposta aqui nessa noite. Pelo fato de nós querermos sempre de Deus, nós vamos perceber que muitas das coisas que nós não recebemos, talvez não recebemos porque nós não ouvimos o que Ele tem para nos falar. Se você observar de Gênesis a Apocalipse, em todos os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 do Novo, a Bíblia carrega mais ou menos 32.000 promessas de bênçãos e vitórias, tanto para a nação de Israel, quanto para o seu povo. Em contrapartida, você vai perceber que de todas essas promessas de bênçãos e vitórias, quase todas elas são promessas condicionais, ou seja, eu faço, Deus cumpre. Eu não faço, Deus não cumpre. E apenas uma promessa, ela é de cunho incondicional. Eu fazendo ou não, crendo ou não, obedecendo a Deus ou não, Ele vai cumprir. Que é uma referência à volta de Jesus. Você crendo em Jesus ou não, Ele vai voltar. Você dentro da igreja, na presença dele, ou desviado, ou desviada, ele vai voltar. Agora, todas as outras promessas, não. É importante você aplicar princípios se você quiser ver ele cumprindo e fazendo. Um texto bem evidente disso é 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Logo, se eu e você não voltarmos para Deus, não buscarmos a face do Senhor, então não vai ter oração respondida, não vai ter terra sarada e simplesmente não haverá uma restituir de Deus para a minha vida e nem para a sua vida. Isso mostra e explica por que muitos de nós simplesmente continuam no sofrimento. Porque nós temos uma dificuldade para observarmos as vontades que Deus tem para a nossa vida.
E a pergunta que com isso eu fico a me fazer é: e se nós fôssemos jantar com Jesus? Se você e eu tivesse oportunidade de sentarmos com Ele, e se você olhasse dentro dos olhos e perguntasse assim: Senhor, se o Senhor fosse escrever uma carta para mim, quais seriam as suas exigências? Quais seriam as suas indicações? Quais seriam as instruções que o Senhor teria para a minha vida? Jesus deu uma experiência muito parecida com essa para o apóstolo e, portanto, o escritor do livro que nós lemos. O escritor do livro de Apocalipse é considerado um dos últimos apóstolos com mais tempo de vivência. Dos apóstolos, ele foi o último a ficar vivo. Enquanto Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo, alguns já tinham sumido, outros foram pegados, pedras amarradas no seu pescoço e jogados fundo ao mar. Esse não, esse simplesmente ainda estava vivo, era o mais novinho deles, e agora, portanto, o último sobrevivente do colegiado apostólico. A Bíblia Sagrada vai justamente narrar que ele é deportado para uma ilha chamada Ilha de Patmos. E é nessa ilha de Patmos que ele mesmo vai dizer qual era o motivo dentro do qual ele tinha ido para lá. Em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, ele vai dizer que ele foi para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que ele deu a respeito de Jesus Cristo. Grave bem o que eu vou lhe dizer. O apóstolo João foi deportado, foi levado para uma ilha onde ficavam os piores criminosos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que ele deu de quem Jesus Cristo era. A Bíblia Sagrada vai dizer que é nesse contexto que simplesmente ele ouve uma voz do céu que dizia assim: João, tudo que você vai ver daqui para frente, escreve num livro e envia às 7 igrejas. Envia a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia e Filadélfia. É ele quem vai dizer no versículo de número 10, que ele se virou para ver quem estava falando com ele. E ele diz que enquanto ele se virou, ele diz que percebeu alguém falando, como o som de muitas cachoeiras ou de muitas águas. Em contrapartida, ele diz que foi observar a estrutura do ser que falava com ele. Ele diz que as suas vestes eram semelhantes à lã branca, a mais pura das neves. Ele vai dizer que olhou ele diz que olhou nos seus pés, e a estrutura era simplesmente parecida como latão reluzente ou bronze. Ele vai dizer que olhou nos seus olhos e percebeu que a sua estrutura capilar era simplesmente branca como a lã, e a estrutura ocular dele era diferente de todo e qualquer ser humano. Ele diz que viu 2 tochas de fogo. O apóstolo João diz que ficou com tanto medo, mas com tanto pavor, que ele simplesmente se prostra perante aquele ser. E enquanto ele está se prostrando, o próprio ser se dirige até ele, levanta a sua mão e toca-o, dizendo assim: João, não tenhas medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. João, você me viu e me viu morrer, agora eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E prepara, porque a partir de agora eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. O apóstolo João simplesmente começou a observar algumas regras. Primeiro, ele diz que na mão esquerda desse ser, ele viu 7 candelabros. E na mão direita, ele diz que viu 7 estrelas. E é esse mesmo quem vai explicar qual é o significado. Ele vai dizer que o significado dos objetos na sua mão esquerda significa nada mais e nada menos do que simplesmente as 7 igrejas que ele escreveu os documentos. E da mão direita era uma representância às 7 lideranças dessa igreja, mostrando a seguinte realidade: Jesus tem a igreja na palma das suas mãos. A igreja nunca saiu da palma das mãos dele. Aconteça o que acontecer, vai parecer até estranho, vai soar como heresia, mas o círculo de oração não é coluna da igreja.
A coluna da igreja é Jesus de Nazaré da Galileia. É Ele quem é a base da igreja. É nele que a igreja está pautada. E enquanto essa igreja estiver dentro das suas próprias mãos, Satanás sempre vai tentar atacar. Mas essa igreja jamais irá cair. Essa igreja está pautada sobre os ombros de Jesus de Nazaré da Galileia. Ele é a base, é o Senhor dessa igreja para o louvor e para a glória de Deus. Quantos acreditam? A Bíblia Sagrada vai dizer então, justamente, como finaliza o capítulo 1 e como vai se iniciar o capítulo de número 2. A proposta ela é bem simples. O apóstolo João, de fato, vai começar a observar quais eram as opiniões de Jesus frente às igrejas dentro do qual ele deveria passar entregando esses documentos. Nós chegamos então em Apocalipse capítulo de número 2. E engraçado que todas essas 7 igrejas recebem documentos e é um direcionamento da parte de Jesus para toda a igreja. A proposta é simples. Jesus não está emitindo uma opinião sobre sua igreja. Não se esqueça bem do que eu vou lhe dizer. Jesus não tem uma opinião sobre a sua igreja. Ele tem um verdadeiro diagnóstico sobre a igreja. Ele não tem uma opinião formada. Ele tem muito mais do que isso. Ele tem a raiz do problema nas palmas das suas mãos. E ele vai começar justamente a dizer: João, leva o primeiro documento, leva a primeira carta para a igreja. E escreve ao anjo da igreja, Apocalipse 2, verso 1. Isto diz: aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, e ele usa essa expressão, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Repara como é que Jesus começa dizendo a carta. E quem está falando é aquele que todo tem a liderança na palma das suas mãos. E aquele que não apenas as portas na palma das minhas mãos, mas aquele que tem o poder de andar no meio da igreja. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Ele vai começar usando essa expressão por causa do versículo de número 2. Jesus começa dizendo que ele é aquele que sabe, eu sei as tuas obras. Para todas as igrejas em Apocalipse, Jesus começa dizendo através dessa carta: eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras. Tem coisas que eu não sei sobre você, tem coisas que você não sabe sobre mim, tem coisas que seu pastor não sabe sobre você, tem coisas que sua pastora não sabe sobre você, tem coisas que seu pai não sabe sobre você, tem coisas que sua mãe não sabe sobre você. Mas não se esqueça, tem alguém andando no nosso meio aqui nessa noite que ele sabe. Ele diz: eu sei. Ele sabe quem está aqui nessa noite para quem simplesmente adorá-lo. Ele sabe quem está aqui nessa noite para reconhecê-lo. Ele sabe quem está aqui nessa noite para buscá-lo. Ele sabe quem está aqui nessa noite para reverenciá-lo. Ele sabe quem está aqui nessa noite precisando de um milagre. Ele sabe quem está aqui nessa noite precisando da salvação. E coloque a sua fé nele e não nos homens, porque no tempo certo ele vai te dar a vitória para o louvor e para a glória de Deus. Ele vai começar a elogiar a igreja de Éfeso, dizendo assim: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho e eu sei a tua paciência. Observa a carta que Jesus está ordenando para a igreja. Ele começa elogiando a igreja, dizendo que a igreja de Éfeso era uma igreja cheia de obras boas para com Deus, era uma igreja que trabalhava pelo nome do Senhor, e detalhe, é uma igreja paciente, ela aguarda o momento da provação. Jesus ainda vai orientar dizendo assim: parabéns, ele elogia a igreja com essa expressão: uma igreja que não pode suportar os homens maus, aqueles que se dizem ser obreiros e não são. Irmãos, não foram poucas vezes que eu vi obreiro vir e destruir departamentos da igreja, porque a igreja tem uma facilidade, afinal de contas, em não provar para saber o que anda no coração das pessoas. Mude já dizer que o problema da obra sempre vão ser os obreiros. Aqui não. Jesus elogia. Jesus diz assim: olha, essa igreja põe à prova aqueles que estão dizendo ser apóstolos e não são. Mas a liderança da igreja percebeu que eles estavam trabalhando sobre mentira.
Mas Jesus começa dizendo assim: vocês são uma igreja que tem sofrido com paciência, tem trabalhado pelo meu nome e não se cansam. Essa é uma igreja boa. Essa era uma igreja viva. Essa era uma igreja trabalhadeira pelo crescimento do reino de Deus. E Jesus observa isso. Mas Jesus, ele é um Jesus que não apenas elogia a sua igreja. Quando ele escreve carta para nós, diferente das que nós escrevemos para ele simplesmente opina. E quando opina, ele vai simplesmente dar a crítica dele para a igreja. E qual é a crítica? Eu só tenho, porém, uma coisa contra ti. Tu deixaste de me amar como tu me amavas no início. Deixastes, porém, o teu primeiro amor. Quando Jesus escreve essa igreja para a carta de Éfeso, essa igreja de Éfeso ela foi fundada por um casal chamado Priscila e Áquila, na época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou ali 3 anos e meio, pregando e ensinando a palavra. O apóstolo Paulo ordena em Efésios 5,18, dizendo que era uma igreja que deveria não se embriagar com vinho, mas que fossem cheios do Espírito Santo. Porém, a geração de Paulo morre. E quando se levanta essa outra geração, se levanta uma geração que estava valorizando mais o trabalhar na obra de Deus do que amar ao Deus da obra. Escute bem o que eu vou dizer para você. Jesus não quer ninguém morrendo pela sua obra. Ele já fez isso há 2000 anos atrás. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que eu e você temos que ficar atento para a síndrome de Éfeso não nos pegar. Sabe o que ela nos ensina? Que nós, se não ficarmos atentos, nós estamos amando estar mais na presença da igreja do que na presença do Deus da igreja. E estar na presença da igreja não significa estar na presença de Deus. O que eu quero que você compreenda é que Jesus vai criticar duramente os membros dessa igreja, pois eles não são aquilo que eles eram no início da fé cristã. A pergunta nessa carta de Jesus para nós é: será que eu e você ainda somos o mesmo? Será que no início da nossa fé cristã, nós lemos a Bíblia igual líamos com a mesma intensidade? Orávamos igual orava antes? Lembra quem você era? Aceitou Jesus talvez não com a igreja linda como essa, muito menor estrutura, talvez não tinha um bom teclado, não tinha um bom violão, não tinha uma boa pregação, mas você lembra que você buscava a Deus, acordava pela madrugada, clamava ao Senhor. Escute bem, Deus me trouxe aqui para dizer que Ele te achou e Ele está cobrando de mim e de você para nós voltarmos a ser o que era para o louvor e para a glória de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? O tempo foi passando, você foi sofrendo perseguição, foi aderindo a algumas práticas de pecado, e o tempo foi passando e sua identidade foi mudando. Afinal de contas, você foi ficando mais intelectual, começou a questionar tudo e a todos. E o problema é que de arma na mão de Deus, você passou a ser só mais um crente. Mas Deus ordena com que eu lhe fale que a promessa que Ele fez para você no início da sua fé continua de pé. O propósito de Deus na sua vida precisa se cumprir, e Ele só vai cumprir quando você voltar a ser o que você era. Sabe por que é complicado? Você vai perceber que é algo nosso, e quando eu falo nosso, é das nossas igrejas. Nós somos pentecostais, e o tempo foi passando, nós fomos permitindo tantas coisas estranhas, ao ponto de alguém chegar a dizer que de Assembleia de Deus, nós nos tornamos Assembleia dos homens, e estamos caminhando para ser Assembleia dos deuses. Irmãos, tem algo que é nosso. Nós não podemos deixar de acreditar o que é uma bandeira que nós ensinamos. Nós cremos. Qual é? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós acreditamos que Jesus, Ele arranca o miserável do mais limbo do pecado. Nós acreditamos que quando nós começamos os nossos cultos aqui,
os céus se abrem, a presença de Deus desce. Nós acreditamos que a porta está aberta, mas ela abre pela oração. Que a pessoa está possessa, mas ela é expulsa, o demônio é expulso pelo poder de Deus. Nós acreditamos que a pessoa está afundada na tragédia, afundada no terror, mas que tem obreiros que põem a mão e Deus faz, e o nome do Senhor é glorificado. Você vai observar que há quem diga que nós, como igreja evangélica brasileira, nós saímos simplesmente de um rio, da extensão de um oceano, porém com a profundidade de uma piscina. Somos grandes, mas nós não somos mais profundos. E quando nós falamos sobre profundidade, os irmãos estão me ouvindo? Diga amém. Quando nós estamos falando sobre profundidade, nós estamos falando de profundidade espiritual e bíblica. Significa que nós não podemos esquecer que Deus quer um povo profundo, que o busque não é por aquilo que Ele dá, mas é por aquilo que Ele é. Porque afinal de contas, o meu marido pode deixar a minha casa, a minha esposa pode deixar a minha casa, eu posso ser abandonado aqui na terra, mas eu jamais vou ser abandonado pelos céus que me chamou e me escolheu. A igreja de Éfeso era uma igreja que começou buscando a presença de Deus, e foi fácil para Satanás começar a induzi-los. Jesus agora escreve a carta dizendo: olha, eu tenho contra vocês um problema sério. Vocês já não são aquilo que vocês eram no início. Nas palavras do nosso pregador da vigília lá em agosto, na nossa sede do Ministério Fama, nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, a igreja de Éfeso era semelhante a uma esposa casada com o marido, que simplesmente não o traía, mas que consequentemente já não o amava mais. Essa é a carta que Jesus escreve para nós aqui nessa noite. Um povo que, se não ficarmos atentos, nós perdemos o nosso primeiro amor. Mas não se esqueça do que Deus está mandando eu falar para você. Jesus ordena no verso de número 5 a cura para esse problema. E qual é, Starley? É lembrar o dia que caiu. Lembrar quando é que o fervor foi parando. Lembrar do que aconteceu que simplesmente já não é aquilo que era mais. É lembrar de onde caiu. Arrepender. E olha só a ordem de Jesus. Volta a praticar as primeiras obras. Por quê? Porque senão virei em breve contra ti e te arrancarei do teu lugar. Sabe o que é impressionante? Jesus, ele vai ordenar não inventar coisas novas. Sabe o que Jesus ordena? Ele ordena com que nós voltamos a ser aquilo que nós éramos antes. E a pergunta é, nos 3 primeiros anos da nossa fé, qual era o nosso tempo de oração? Qual era o lugar com que nós orávamos? Com que frequência nós líamos a Bíblia? Com que frequência nós íamos atrás de cultos onde a presença de Deus se instaurava? Com que frequência nós trabalhávamos na igreja? Com que frequência nós estávamos na presença de Deus? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a diferença e o que está atrapalhando entre eu e o milagre que Deus tem para mim, sem sombra de dúvidas, vai ser eu voltar a ser aquilo que eu era. Irmãos, Jesus ele o condena e a proposta é bem simples. Você e eu precisamos voltar ao primeiro amor. Não se esqueça, o tempo passou, as pessoas mudaram, as coisas aconteceram, mas Jesus quer que eu fale para você, volta a ser aquilo que você era. Deus tem um plano em você e vai acontecer para o louvor e para a glória de Deus. E se Jesus continuasse a escrever cartas para nós? Ele escreveu mais uma para a igreja de Esmirna. E o que ele queria com a igreja de Esmirna? Quais eram as cartas para aquele crente, para aqueles cristãos? Ele já começa em Apocalipse 2:8, dizendo assim:
E ao anjo da igreja que está em Esmirna, isto diz o primeiro e o último. Irmãos, sabe por que ele se apresenta como o primeiro e o último? Porque Deus é um Deus eterno. Eternidade é diferente de ser infinito. Infinito é aquilo que tem começo, mas não tem fim. Seria mais ou menos eu e você. Somos infinito. Uma vez que entramos na existência humana, nós não saímos dela nunca mais. O seu corpo vai morrer, mas a sua alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. E como eu disse, você querendo acreditar ou não, isso vai acontecer. Mas Jesus não. Ele não é infinito, ele é eterno. Ele não tem início, ele não tem meio e ele não tem fim. Se ele começou a liderança da igreja dizendo quem está falando com você é o primeiro e último, significa que ele começou porque ele já era. E ele é antes do Gênesis e vai continuar sendo depois do Apocalipse. Ele vai dizendo, eu fui morto, mas agora eu estou vivo. E Jesus vai começar a elogiar, dizendo assim, igreja, eu sei as tuas obras, sei a tua tribulação e sei a tua pobreza, mas tu é rico. Olha, impressionante. Eu sei da tua tribulação, das tuas obras e da tua pobreza, mas tu é rico. Sabe o que é impressionante? A palavra Esmirna significa mirna. Era uma planta amarga que simplesmente tinha nessas províncias. Tinha uma igreja instaurada justamente naquele local. E Jesus começa a carta elogiando que era uma igreja que desfrutava simplesmente de uma pobreza, mas que não desfrutava de uma pobreza espiritual. Jesus começa dizendo assim, eu sei da tua pobreza. Era uma igreja que tinha uma estrutura física não tão boa. Era uma igreja que tinha uma estrutura física não tão robusta, não tão interessante. O seu sistema de mídia não era tão bacana. Mas a Bíblia diz que Jesus abre um parêntese e diz assim, mas tu és rica. Era uma igreja que financeiramente falando, ela tinha toda a estrutura. Desculpa, era uma igreja que financeiramente falando não tinha estrutura. Mas era uma igreja que espiritualmente falando era uma igreja forte, viva e eficaz. Sabe o que Jesus está dizendo através dessa carta? Que não compensa ter uma estrutura simplesmente pautada e nem colocar a nossa fé pautada na estrutura física. Porque a diferença da igreja não está basicamente na sua beleza física. A diferença da igreja está no poder e na unção de Deus para fazer a diferença. Sabe por que eu falo isso, irmãos? A proposta é bem simples. Jesus está no monte e quando ele desce do monte, a Bíblia diz que ele encontra os apóstolos estão desesperados. Fazendo o que, Starley? Brigando todos com um demônio. Quando eles veem Jesus descendo, o pai vai chegar diante de Jesus e vai dizer assim, Senhor, eu apresentei o meu filho endemoniado e eles não puderam expulsá-lo. Sabe o que aquilo representa? Representa um mundo que vem para a igreja e a igreja espiritualmente não tem condições de resolver o seu problema. A Bíblia diz que Jesus olha para os apóstolos e parece que numa expressão de ira, de literalmente nervo, ele vai dizer assim, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus fala isso gritando. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? E quando eu olho para esse texto, eu fico me perguntando, o que Jesus estava querendo dizer com a expressão geração incrédula? Eles não eram apóstolos? Eles já não tinham largado a sua vida por causa de Jesus? Eles não foram chamados por Jesus? Por que Jesus mesmo assim chama eles de falta de fé, dizendo que o que eles tinham era não ter fé? Jesus vai dizer, a Bíblia Sagrada diz que eles chegam perante Jesus e diz assim, Senhor, por que não conseguimos resolver esse problema? Lembra da resposta dele? Ele diz assim, esta casta de demônios só se expele através de duas coisas, de oração e de jejum. Você sabia que para Jesus, ser geração incrédula é a geração que não ora,
e não jejuma, porque se não orar e não jejuar, a unção não desce, os demônios não vão embora, não tem vida restaurada, não tem presença de Deus. E é exatamente Jesus está elogiando essa igreja, dizendo que é uma igreja que não desfruta de poder dos homens, é uma igreja que no púlpito não tinha gente influente na política, era uma igreja que não tinha apenas carisma, ela tinha caráter, era uma igreja que não tinha apenas poder dos homens, mas ela tinha poder dos céus. Eu estou dizendo isso porque talvez você venha para a igreja, às vezes só esperando receber uma bênção, um milagre, quando na verdade Deus quer que você seja uma bênção para a sua família. Você tenha poder de Deus para botar a mão na pessoa da sua família que está precisando. E isso você só vai conseguir se você estiver debaixo de fé. E fé é orar, é jejuar. Deus escolheu você para ser uma arma nas mãos dele. Que ainda que as pessoas olhem para você, você não desfrute de poder político, você não desfrute de poder de influência, mas quando você levantar as suas mãos, os céus vão vir com você. Deus vai bradar através das suas profecias, Deus vai bradar através das suas pregações. Deus está sempre cobrando uma igreja que tenha poder espiritual e o nome dele seja glorificado. E se Jesus fosse nos chamar como chamou a igreja de Pérgamo? E dá só mais um pouco de retorno, porque senão daqui a pouco já era. E qual seria a ordem para a igreja de Pérgamo? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios: olha só, eu sei as tuas obras, sei onde habitas, e eu sei, igreja, que onde você está, o trono de Satanás está bem aí, mas mesmo assim, você tem guardado o meu nome, ainda nos dias que a minha fiel testemunha Antipas foi morta no meio de vós. Primeira consideração sobre a carta, irmãos. Era uma igreja que consequentemente repreendia todos os ensinos maléficos e satânicos. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus dizendo que essa igreja era uma igreja que rejeitava a doutrina de Balaão. É uma igreja que rejeitava os ensinamentos errados. E isso tudo acontecia justamente porque era uma igreja pautada nos ensinos e na doutrina dos apóstolos. Olhe bem o que eu vou lhe dizer. Irmãos, a gente sabe do grande desafio que Paulo orientou para a igreja de Éfeso, dizendo que nós devemos ficar atento com as nossas ideologias e ensinos errados, principalmente que o mundo tem feito frente à minha e à sua família. Eu falo isso, sabe por quê? Olhe bem para cá. Porque vai por mim do que eu vou te dizer. A Bíblia diz que o meu povo perece não é nem por causa do pecado, porque o pecado é resultado de um problema muito maior. O pecado ele é resultado da falta de conhecimento de Deus. E quando eu falo sobre conhecer a Deus, você vai perceber do desafio que nós temos em querer, da dificuldade que nós colocamos, em querer conhecer mais sobre Deus. E escute bem o que eu vou te dizer, não sei se eu falei isso aqui, mas as estatísticas têm mostrado a quantidade de filhos de crentes que simplesmente têm entrado dentro das faculdades e têm cursado vários cursos, e eles simplesmente têm aderido ao ateísmo ou qualquer tipo de ideologia estranha, porque simplesmente em casa eles não tiveram boa estrutura de conhecimento. A proposta é bem simples. Satanás, ele está derrubando jovens. Afinal de contas, você vai perceber que hoje tem jovens que acordam 5:30 da manhã para participar de uma live com o Pablo Marçal, mas é jovens que não têm coragem de acordar 5:30 da manhã simplesmente para ler a Bíblia. Já preguei no maior evento de jovens do centro-oeste do Brasil, e eu simplesmente acredito muito mais em um seminário onde simplesmente a gente fala abertamente para jovens e insere entre eles a palavra. Sabe por quê? É muita gritaria, muita multidão e simplesmente pouco conhecimento. Escute bem o que eu vou lhe dizer.
Você vai perceber que quando esses jovens, eles entram dentro das faculdades, eles simplesmente vê o professor deles, que é o cara, para explicar a teoria de Darwin. Fala que Deus não existe, fala que tudo é relativo, e a fé cristã passa a ser agredida. Não se esqueça do que eu vou lhe dizer. Quanto menos palavra, mais desviar de jovens. Quanto menos pregação da palavra, mais fácil Satanás vai enganar. Porém, Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante do que qualquer alguma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aonde a palavra de pai não vai, aonde a palavra da mãe não vai, a palavra de Deus vai. As doutrinas simplesmente têm agredido a fé cristã. Sou professor de ensino médio, sei do que eu estou falando. E eu tenho simplesmente colegas, professores de ciências humanas. Eles não têm dó de descarregar conhecimento secular e ateu. A proposta ela é bem simples. Qual é, Starley? É a igreja se voltar ao conhecimento da palavra. Não despreze escola dominical. Não despreze culto de terça-feira. Leia, memorize versículos da Bíblia. Sabe qual é a ordem de você? A ordem de Deus para você sobre a Bíblia? Qual é o testemunho que a Bíblia dá de si mesmo? É com que você leia? É muito mais do que isso. Examinai as escrituras. Examinar é mais profundo do que ler. Bem-aventurado aqueles que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite. Meditar é mais profundo do que ler. Você tem que preparar o seu cérebro para memorizar versículos da Bíblia. Isso faz parte da carta que Jesus escreve para você hoje. Ler, participar, concordar, estudar sobre a Bíblia, conhecer sobre Deus. Sabe por quê? Porque quando a fé for agredida do seu filho, ou a sua, você vai perceber, é só com conhecimento vai se combater o conhecimento de Satanás. Carta à igreja de Tiatira, Apocalipse 2, verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, isto escreve, isto diz o Filho de Deus, e o que tem os seus olhos como chamas de fogo. Verso de número 19. Jesus vai elogiar a paciência, a fé daquela igreja. Mas no versículo de número 20, Jesus vai falar um problema que ele tinha naquela igreja. E é um problema que tem na nossa vida. Sabe qual que é? Mas tenho, porém, contra ti, que tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama, sobre os que adulterarem com ela, virá uma grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. E detalhe, às vezes a gente ensina um Deus que não mata, não é? Às vezes a gente ensina um Deus que simplesmente não pune, um Deus que simplesmente não provoca, e ele vai dizer assim: eu vou ferir de morte os seus filhos, e toda a igreja vai saber que eu sou aquele que sondo mentes e corações. Starley, o que Jezabel tanto fazia? A primeira coisa está bem clara. Ela ensinava a prática de prostituição. Mas o que Jezabel fazia no Antigo Testamento? Que é isso que pouca gente ensina? A resposta é bem simples. Você vai perceber que Jezabel sempre instaurou o culto ao Baal. Ao ponto do reino do norte, da nação de Israel, dos 19 reis que subiram no trono, todos eles professaram o nome do Senhor. Mas a partir do momento que Jezabel chega, a proposta ela é bem simples. De manhã o povo estava adorando a Deus e de tarde estavam adorando a Baal. A proposta ela é bem simples, a dubiedade do culto. Escute bem o que eu quero que você compreenda. Há 3 vontades de Deus para você: vontade geral, vontade específica e vontade restrita. Eu estou dizendo isso e falando para alguém aqui sobre ordem de Deus. Para alguém aqui eu tenho uma palavra de Deus para você. Retira tudo aquilo que está atrapalhando entre você e Deus, porque o Espírito Santo me dá autoridade para falar a alguém aqui.
O seu coração simplesmente precisa de uma limpeza espiritual e está na hora de arrancar Baal do seu coração. Deus tem algo fantástico para fazer com você e através de você, mas você vai precisar expulsar todo o altar. E como é que se faz isso? Corta a amizade, deixa de seguir aquelas pessoas no Instagram, corta a amizade, porque você vai perder a amizade dos homens, mas você vai ganhar intimidade com os céus. Você vai perder portas humanas, mas você vai ganhar portas de Deus. Deus tem amigos novos para te dar. Deus tem coisas novas para te dar. Cuidado, Acabe. Não faz aliança com Jezabel, porque Jezabel ela vem, mas ela vai embora. Faz aliança com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Esse jamais vai te abandonar. Vamos para a carta à igreja de Sardes, que meu tempo está acabando. Apocalipse capítulo de número 3. E ao anjo que está à igreja de Sardes, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E ele tem as 7 estrelas. Ele vai dizer assim: eu sei as tuas obras. Eu sei que tem nomes de que você está viva. Mas igreja, para mim você está morta. E o engraçado é que ela é diferente de uma das igrejas que nós lemos. Se alguém passasse na porta dessa igreja, era uma igreja onde os cultos estavam acontecendo, era uma igreja onde o pregador estava pregando, onde o louvor estava cantando, era uma igreja que para a comunidade, ela tinha o nome de que estava viva, mas para Jesus, era uma igreja morta. Para Jesus, era uma igreja que não fazia diferença, e a proposta é bem simples: olha, eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E aí Jesus vai simplesmente explicar o motivo. A proposta da igreja de Sardes é que era uma igreja estritamente superficial. Era uma igreja que recebeu de Jesus algumas coisas e com o tempo ela foi abrindo mão. Verso de número 3 de Apocalipse 3 diz assim: lembra, pois, do que tem recebido e ouvido. Lembra do que eu te dei. Lembra do que eu te entreguei. E a proposta é bem simples. Se eu estivesse numa sessão de aconselhamento com você, e se eu olhasse para você e te desse uma folha branca, uma caneta, e se eu colocasse no título uma folha branca assim: escreve o que Deus te deu, o que você me responderia? O que Ele te deu? Qual foi a missão que Ele te entregou? Qual foi o chamado que Ele te despertou? Qual é o desejo que vem brotando no seu coração? Sabe qual que era o problema da igreja de Sardes? Porque eles receberam algo da parte de Deus e eles simplesmente pegaram esse algo e desprezaram. E com isso estava se tornando uma igreja superficial. Mas aí Jesus diz: arrepende-te e volta. Sabe por quê? Porque senão vou vir sobre ti como ladrão, e você não vai saber a hora que eu vier atrás de ti. Irmãos, de vez em quando você vê pregador, você vê homem de Deus, mulher de Deus, passando as maiores necessidades. Sabe por quê? Eles mesmos falam. Porque Deus mandou eles fazer algo e eles não estavam fazendo. Deus colocou um desejo no coração deles e eles não estavam fazendo. Deus colocou uma vontade para eles fazer. Deus explicou a vontade dele para eles e eles não estavam fazendo. Sabe o que acontecia? Eles estavam perdendo aquilo que Deus estava dando para eles. Eu estou dizendo isso para dizer para você: não seja superficial. Se Deus ordenou você fazer algo, faça, porque quem está mandando você fazer é aquele que já viu o resultado lá na frente. Eu me lembro da penúltima vez que eu estive pregando aqui, eu estava vivendo no meu maior dilema.
Eu estava simplesmente recebendo uma ordem de Deus para ficar unicamente ao ministério. E eu simplesmente virando as costas para Deus, até um dia que um amigo meu chegou e disse assim: você não vai receber o que Deus quer te dar, enquanto você não dá para Ele aquilo que Ele quer de você. E eu tenho essa palavra de Deus para alguém aqui. Você só vai receber o que Deus tem para você, enquanto Deus receber para Ele aquilo que Ele quer que você entregue e devolva. A sua vida, o seu coração, o seu filho, não sei. Faça aquilo que Deus está colocando no seu coração para você fazer. Sabe por quê? Porque senão Ele vai vir em cima de você. E acredite, quando Deus vem em cima de alguém, quem é que pode parar um braço tão forte? Quem é que pode parar umas mãos tão poderosas? Faça a vontade dEle, não vai acabar nada. É Ele quem está garantindo a promessa para você. Versículo de número 7, ao anjo da igreja de Filadélfia: quem está falando com você é aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, mas fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, diante de ti eu pus uma porta. Que porta? A porta da evangelização. Enquanto a igreja de Filadélfia simplesmente foi plantado num local onde tinha filosofia grega, Jesus colocou eles lá para eles pregarem não sobre filosofia, mas pregar o verdadeiro evangelho. É ordem de Jesus em Marcos 16: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Na escola, prega o evangelho. No Instagram, prega o evangelho. Prega o evangelho para o seu vizinho, prega para a igreja, prega o evangelho. Essa é a porta que Deus abriu para nós fazermos, é pregar o evangelho do Senhor. Mas eu sei as tuas obras. Eu sei que eu farei alguns que são dentro das sinagogas, alguns que se dizem judeus não são, caírem prostrados aos teus pés. Eu vou te dar uma dica: continua guardando a palavra da minha paciência, da tentação que há de vir sobre o mundo, sobre os que habitam na terra. Porque Jesus, ele vai fazer uma promessa: sobre essa tribulação, Ele vai guardar todos aqueles que estiverem na vontade dEle. Escute bem o que eu quero que você compreenda. A sua vida está guardada em Deus. E enquanto você não cumprir tudo aquilo que Deus quer que você cumpra, fique tranquilo que o fio da sua existência vai continuar do mesmo jeito. Você, como eu, deve conhecer pessoas que infelizmente foram ceifadas, morreram por Covid ou com Covid. Então, de uma perspectiva bíblica, funciona assim: se você está vivo, é porque Deus ainda com certeza vai fazer muita coisa através de você. Deus tem coisas fantásticas para fazer através de você. Ele tem te guardado de tragédias, Ele tem guardado você de pandemias. É porque, sem sombra de dúvidas, Ele vai levantar você algum dia, para que o nome dEle seja glorificado e o nome dEle seja instaurado aonde Ele levantar você. Por fim, a carta à igreja de Laodiceia. Isso quem diz para quem está falando com você é o amém. A testemunha fiel e verdadeira. Eu sei as tuas obras. Sei que tu não é frio nem é quente. Pudera ser frio ou quente. Agora, tu não é frio nem quente. Então estou pronto a vomitar-te da minha boca. Você diz: eu sou rico. Eu sou enriquecido. E você abre a boca e diz assim: eu não tenho falta de nada. Mas para mim tu és um desgraçado. Tu és um pobre, um cego e um nu. Aconselho que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas. E não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aqui tem algo que me impressiona. Eis que estou à porta e bato. Irmãos, fique de pé. Olhe bem no que eu vou dizer. Das 7 igrejas, das 7 cartas que Jesus escreveu à igreja da Ásia Menor, 5 dessas igrejas receberam elogios e receberam duras críticas. Uma delas recebeu apenas elogios. Mas essa que nós lemos por último, ela recebeu só crítica.
E eu fico observando sobre as palavras que Jesus ordenou para essa igreja que só recebeu críticas. Ele disse que tinha crentes lá que não eram nem frio e nem quentes. Ele disse que tinham crentes lá que simplesmente eram mornos. E Jesus disse, olha, quem dera se você fosse frio ou quente. Na palavra de William Barclay, um doutor do Novo Testamento, ele vai dizer que se tem uma coisa que Jesus não aceita na sua igreja, é a neutralidade. Ou gela logo de uma vez, ou então, irmãos, pega fogo. Você vai perceber que Jesus, ele ordena essa igreja, olha, você precisa voltar a ser aquilo que você era. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Porque senão, eu vou vomitar-te da minha boca. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a pior tragédia que possa existir no Novo Testamento, e Paulo disse isso em Romanos 3 vezes, só no capítulo 1, é Deus virar as costas para você. É Deus te entregar as suas próprias paixões. Sabe o que é isso? É você um dia tentar para ser crente e o próprio Deus resolver virar as costas para você. Porque se isso porventura acontecer, a parte que vai caber para todos esses seres humanos é Apocalipse capítulo 20. O lago que arde em fogo e enxofre. Eu estou dizendo para você que é um grito de Jesus para essa igreja, como era para todas as igrejas: voltem a ser aquilo que você era. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Provavelmente você deve estar buscando uma porta aberta. Provavelmente você deve estar buscando uma bênção de Deus para a sua família, a cura da enfermidade, o retirar de alguém na UTI. Ou talvez você veio aqui apenas para adorar a Deus. Mas não importa quem você é, homem, mulher, obreiro ou não, chamado por Deus para o ministério ou não, mas a todos os que estão aqui nessa noite, você deve ouvir o que Jesus quer que eu fale para você. Não se esqueça, volta a pegar fogo na presença de Deus. Quando perguntaram para John Wesley como é que ele dava conta, simplesmente de atrair, mesmo as igrejas da Inglaterra, fechando as portas para ele, como é que ele dava conta de levar multidões de 20 mil pessoas para a praça pública? Ele disse bem claro: olha, o mundo corre atrás de fogo, estão saindo de todos os países do mundo, só para me ver queimar. Eu estou dizendo isso porque Deus achou você. Você queimava perante Ele no início da sua fé cristã. Te traíram. Talvez um noivado desfeito na maior injustiça. Perseguiram você. Violaram a sua fé cristã. E o tempo foi passando e você foi se decepcionando. Eu tinha uma aluna de teologia que ela nunca mais foi a mesma. Depois que esses pentecostais desequilibrados colocaram a mão na cabeça dela no início da fé cristã, simplesmente forçaram ela a cair no chão. Pessoas que não são o que eram, porque começaram a pregar e foram criticadas por obreiros. Começaram a cantar, foram criticadas pelo ministério de louvor. E simplesmente, como é que se faz para matar essas pessoas? É simples, é só tirar o microfone deles e delas. Eu estou dizendo isso porque Deus está gritando ao meu coração para me gritar para você: volta a pegar fogo, porque hoje Deus está abrindo os céus e Ele vai renovar pessoas aqui nessa noite. Olhe bem para mim. Não é fácil. Até o ano passado, eu estava levando as coisas muito relaxada, muito relaxada. Eu estava justamente vivendo aquele dilema: o que eu faço da minha vida? Quase que eu saí do Ministério Fama, fui para outros 2 ministérios. Foi nesse momento que o presidente do Ministério Fama, o pastor Abinai, falou assim: ele faz o seguinte, sai do Santos Dumont, precisa que você venha para a sede. E eu fui para lá, irmãos. E a partir do momento que eu fui para lá, um psicólogo até me orientou: Starley, o sistema vai cobrar de você. O sistema vai cobrar de você. É impossível você ocupar o cargo que você ocupar se você não estiver alinhado ao que Deus quer que você esteja. Foi nesse momento que eu tinha percebido que o Ministério Fama
Na verdade, já tinha um tempo que eu tinha percebido. Precisava criar uma identidade para cantores e pregadores. Foi quando nós instauramos uma vigília lá, que já vai fazer 1 ano agora no mês de agosto. Vigília Casa de Deus. E o pastor Abinaí, juntamente com o pastor Laudemir, um dia conversando comigo, ele só fala assim: Starley, sua missão é uma só. É acender uma fogueira em Goiânia e fazer com que pessoas dessa cidade sejam impactadas pelo poder de Deus. Semelhante a que vocês fazem aqui. Uma vigília que é uma arma nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Estou dizendo isso para dizer para você sobre o que Deus tinha para mim. Mas tem coisas que Deus tem para você. Escute só, tem carros fantásticos que Deus tem para você. Deus tem casa para você. Ele vai dar tudo isso, mas vai por mim. Você vai precisar pegar fogo na presença dEle. Você vai precisar ser incendiado pela Shekinah dEle. Hoje escute bem o que eu estou lhe dizendo. A Shekinah de Deus está se aproximando dessa igreja. Todos aqueles que estiverem com o coração aberto, vai por mim. Hoje é dia do Espírito Santo rasgar a sua alma. Como é que se faz isso, Starley? Faz igual falaram para mim. Tem que ter fome por Deus. Se não tiver, vai por mim. Vai ser tudo normal, tudo igual. Tem que ter fome, porque quando se tem fome, não se come com etiqueta. Tem que ter sede por Deus, porque quem está com sede não bebe de canudo, bebe jogando água no rosto. Tem que ter fome por Deus. Tem que ter fome pela palavra. É isso o grito de Jesus. É uma igreja que nem é morna. Que é uma igreja que é morna, não é fria nem quente. Eu vou vomitar vocês. Então a proposta é o seguinte: ou simplesmente gela de uma vez, ou abre o seu coração e fala: Espírito Santo, me queima. Porque Jesus chegou a dizer, e João Batista disse sobre ele: virá aquele, ele vai batizar com o Espírito Santo, mas ele vai batizar com fogo. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre o cenáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e houve língua repartida como de fogo do Espírito Santo. Levante suas mãos. Eu não vim aqui brincar. Tá achando que eu vim aqui brincar? Eu vim aqui para dizer para você que o Espírito Santo ainda te escolheu. Ele ainda não é você. Starley, eu caí, eu sei, bate a poeira, meu filho. Levanta da queda e vamos para cima. Starley, Satanás me acertou. Você tá achando que o seu pecado pegou Deus de surpresa? Quantos estão dispostos a orar comigo? Diga amém. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus. Satanás vai tentar fazer você ficar calado. E é por isso que eu estou dizendo: Starley, mas as minhas mãos estão lá em cima, estão doendo. Eu sei que é assim mesmo. As coisas de Deus exigem sacrifício. Mas não abaixe sua mão, erga a sua voz. Porque escute só, eu estou repreendendo sobre a autoridade do nome do Senhor todo espírito de gelo espiritual, toda falta de fervor espiritual. Eu estou repreendendo sobre a autoridade do nome do Senhor tudo aquilo que está te atrapalhando. Receba fogo do Espírito Santo de Deus. Receba fogo do Espírito Santo de Deus. Oh.